Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Quem eu não abracei diretamente, sintam-se abraçados. Que Deus abençoe a todos nós e possamos tirar proveito desta reunião divina em que aqui estamos, logicamente protegidos pelo nosso amigo José de Mococa, o mentor da Casa de Caridade, que nos fornece sempre assistência espiritual para que possamos sair da nossa zona de conforto e vivermos as belezas que eles nos mostram. E às vezes nos mostram tantas belezas que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade não consegue ver. Nos preocupamos com coisas pequenas, tacanhas, quimeras realmente, e esquecemos das coisas maravilhosas, manifestosas do universo, que se manifestam de Deus, que são coisas simples. Hoje, por exemplo, é o dia da amizade. O que precisamos fazer para estarmos vivendo como amigos? Fazermos o bem. Precisamos amar-nos uns aos outros. Para provar a amizade que temos uns com os outros, não precisamos dar dinheiro, não precisamos dar elogios excessivos, não. É sermos naturalmente como Jesus o foi, levar o amor, levar a paz, levar o consolo. E como levamos tudo isso, amor, paz, buscando ela dentro de nós mesmos, porque ela está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Mantemos os atributos de Deus dentro de nós. Então temos que exteriorizar isso em nós. A paz, quando a gente fala, eu não tenho paz. Na verdade, nós temos paz. Estão me tirando a minha paz. Ninguém tira aquilo que você não tem. Você está e tem ela dentro de você. Só que temos que exteriorizá-la, maturá-la, deixarmos o casco duro ainda da vaidade e do orgulho, romper-se para que estejamos vivendo as maravilhas do amor de Jesus, do amor que está dentro de nós. É interessante falar isso, né? Porque até a tia Fátima brinca, fala, Rafa fala tanto de amor, o Rafael fala tanto de amor. Não, eu não falo muito de amor. Quem fala muito de amor é Jesus. Jesus fala de amor. Egon Bezerra de Menezes nos fala, temos que viver Jesus sempre em primeiro lugar. Pois, como Alcione falou na sua palestra, quando tivermos dúvida em quem pedir, peçamos a Jesus, porque Jesus encaminhará os seus anjos, seus guias espirituais para nos ajudar. Confiemos sempre, alcançaremos as bênçãos, alcançaremos a paz, e hoje estamos aqui para isso. Curar o corpo de matéria é importantíssimo, mas curar o corpo de matéria sem curar o espírito é remediar algo que estaremos protelando para o futuro, estaremos volvendo em dores novamente. Então curemos o nosso espírito, curemos o que está a essência, para que o corpo de matéria esteja então provendo nesta luz, nessa paz. Somos vidas derivadas da vida de Deus. Então, como vidas de Deus que o somos, temos todo o potencial divino dentro de nós. Então vamos exercer esta vontade, este querer, né? Juntos. E aqui na casa temos maravilhosos palestrantes que vêm nos ensinar muito mais aí do que a gente fala, do que eu estou falando aqui, né? Vem trazer com grande propriedade muitos ensinamentos, todos, não temos que tirar, cada um do seu jeitinho. Por isso que é gostoso assistir palestra, porque cada palestrante te traz do seu jeitinho, da sua maneira. Tem gente que fala, mas eu faço palestra muito simples. Não, a palestra é maravilhosa, a palestra está dentro do entendimento de cada um, e é isso que é belo, pois estamos em um grupo em que temos diferenças, temos conhecimentos diferentes, e é isso que nos enriquece. Por quê? Porque trazemos conhecimentos diferenciados e juntos somamos e alcançamos a beleza que é a doutrina espírita, que é estudar, né? E Kardec nos diz, do que disser os homens e os espíritos, levar o crivo da razão e do bom senso e discernir aquilo que a vossa própria consciência vos permita. Então vamos estudar, vamos trabalhar, vamos progredir e vamos nos amar sempre, né? Hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Ela estava se preparando desde que chegou, não saiu de trás da cortina, parecia que estava de castigo. Falando e pedindo ajuda para a espiritualidade, né? A espiritualidade sempre nos ajuda, porque é o que eu sempre digo, nós não fazemos a palestra, a espiritualidade faz a palestra, né? Nós somos servidores de Cristo, então eles nos ajudam para que estejamos deixando o nosso potencial a esclarecer. Se a Sandra já tem experiência na arte da palestra, né? Então vai desenvolver muito bem através da ajuda dos mentores espirituais, José de Mococa, né? José Sola. Então, com a palestra, ela vai falar hoje sobre Ivone Amaral Pereira.
Boa palestra, que Deus abençoe, com muita luz e com muita paz. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite a todos que aqui se encontram encarnados e a multidão de desencarnados desse dia do amigo, que somos todos irmãos, somos todos derivados da mesma essência divina, somos todos que aqui nos encontramos, a resultante de muitos amores que se encontraram ao redor da vida e que permitiu que aqui nos encontrássemos. Na noite de hoje, quero convidá-los a que a gente converse um pouquinho mais a respeito de uma médium ímpar na história da nossa doutrina, mas na história da nossa sociedade, na história universal, que se chama Ivone do Amaral Pereira. Falar de Ivone do Amaral Pereira é falar sobre toda a base da doutrina espírita, é falar sobre Jesus, é falar sobre o bem, falar sobre amizade, falar sobre o perdão, falar sobre a tolerância, falar sobre dedicar-se, falar sobre aplicar-se no bem, no belo e no mais. Então eu queria que a gente iniciasse hoje com uma fala a respeito do livro Coragem, livro de Chico Xavier, de título Coragem. Tem umas que são lições maravilhosas. E a lição que eu quero compartilhar hoje é a lição de número 16, que tem por título Se Crês em Deus. Essa lição é de autoria de Emmanuel. E a lição Se Crê em Deus, ela diz assim: se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás, entenderás os ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e censura. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Se crês em Deus, e a gente, no ano de 2022, nós que aqui nos encontramos em um pequeno grupo, as pessoas que vão nos ver através das redes sociais, em momentos depois, cada um de nós é buscado pela vida no nosso calcanhar de Aquiles, e cada um tem o seu. Cada um de nós traz consigo as suas dificuldades, os seus labores, as suas dores, como cada um de nós traz consigo as suas belezas, os seus amores, aquilo que fazemos de melhor, aquilo que somos bons, aquilo que a gente se sente bem. Cada um de nós é um grande agrupamento de sensações, de sentimentos,
Mas acima de tudo, cada um de nós é um grande agrupamento de amores. Na vida, a gente tem duas janelas. Existe a oportunidade de olhar para essa janela e ver o sol que nasce, belo e esplendoroso. E existe também a possibilidade da gente olhar para outra janela e perceber quantas dores se fazem do lado de fora. Só que a gente também precisa olhar para o nosso íntimo e entender que a nossa visão é extremamente limitada. Aquilo que por vezes a gente olha como um chorar, como uma dor, como uma aflição ou uma frustração, muitas vezes é um convite da vida para que a gente caminhe. É um convite da vida para que a gente fique de pé. Quando a gente vê uma criança muito pequenininha, de 1 ano de idade, de meses de vida, que está começando a engatinhar, e a criança quer brincar com faca, porque é aquela coisa reluzente, bonita, que o adulto mexe, deve ser legal. E qual que é a posição do adulto? Não deixar, porque sabe que aquilo é uma ferramenta, que aquele ser tão pequenininho e tão frágil ainda não sabe lidar com ela. E qual a reação do adulto? Tirar a faca dele. Qual a reação da criança? É chorar. E muitas vezes, aquilo que a gente percebe como dor é o adulto, é o ser supremo da vida nos dizendo: ainda não, mature-se um tantinho mais, e aí você vai saber manusear essa ferramenta. Porque essa ferramenta é maravilhosa quando se tem maturidade para fazer uso dela. E em analogia a isso, eu gostaria de convidá-los a que voltemos um pouquinho no tempo. A França, ao ano mais especificamente, ao período de 1572, onde se deu por aquelas regiões a noite de São Bartolomeu. É uma história que está inserida, uma das belas histórias que está inserida no livro Nas Voragens do Pecado, que retrata uma das existências de Ivone do Amaral Pereira. É uma literatura magnífica e eu vou extrair um pedacinho dela para compartilhar com vocês, ou melhor, para compartilhar conosco, porque a boca que fala tem um ouvido mais perto que também precisa ouvir. Pois bem, naquele período, na noite de São Bartolomeu, existiam famílias muito ricas, muito poderosas, mas existiam pessoas muito pobres, se dava muita miséria naquela região, se dava, infelizmente, muitos crimes especialmente por conta das opções religiosas. Naquele período de 1572, estava nascendo no mundo a religião luterana, que trazia consigo a fala protestante. Então eles queriam professar uma religião e precisavam que aquilo se desse dentro de mais liberdade, para viver as palavras do Cristo dentro daquilo que julgavam mais apropriadas para o seu modo de viver. Naquele universo havia uma família altruísta, uma família numerosa e de pessoas extremamente amorosas. Eram chamados a família Bretencourt de la Chapelle. Era uma família numerosa, tinha consigo o conde, a sua esposa, 6 filhos homens e uma filha caçula. 5 filhos homens e a filha caçula formavam 6 filhos. Era uma família amorosa, que vivia do cultivo da terra, que prezava pelo bem viver de todos. Eram pessoas ricas, descendentes de grandes guerreiros do período das cruzadas. Naquela região onde eles viviam, tinham um modo de viver tão diferente para aquela época e ao mesmo tempo à frente do seu tempo, que naquele castelo os empregados faziam as refeições junto com os patrões, junto com seus chefes. E eles viviam uma vida mais harmônica possível, que não existia essa diferença entre o patrão e o empregado, e viviam de forma harmônica, tanto a família em si, quanto em toda a região ao qual eles faziam parte.
Por conta desse período, por conta das violências que se davam na época, em detrimento da intolerância religiosa, que a gente ainda vê acontecendo tanto hoje pelo mundo afora, é algo, infelizmente, que já vem lá de trás. Fruto da imaturidade que cada um de nós, de pouquinho, cada um com o seu pedacinho, e por vezes acaba trazendo na alma, levando para frente e reverberando com grandes explosões de violência. Contribuições que se dão por vezes de forma muito pequenininha, com uma zombaria, com uma piada, e aquelas posturas aparentemente tão pequenas, mas se encontram com um globo maior e se integram às dores que por tantas vezes se encontram por aí. Cabe a cada um de nós se exercitar em cada verbo, em cada postura, em cada atitude, para que hajamos mais em concordância com os ensinamentos do Cristo. Para que cada postura e cada momento a gente contribua com o belo, com o amor e com o positivo que a vida igualmente nos apresenta. Pois bem, aquela família, diante dessas intolerâncias religiosas, foram intimados a deixar o seu ambiente, a deixar a sua casa. Recusaram-se a isso, pois que eram pessoas de paz e diziam: se vivemos uma vida inteira de paz, por que hoje iremos aderir à violência? Não iremos deixar a nossa casa. Somos de paz, fomos de paz e seremos sempre. Essa atitude levou a outras atitudes dos grandes governantes da época e a família foi inteiramente dizimada. Aconteceu um grande massacre, que é o massacre da noite de São Bartolomeu, que matou milhares de protestantes em solo francês naquele período. A família Bretencourt de la Chapelle, ricos, influentes, amorosos, altruístas, eram famílias de médicos e eram famílias de camponeses. Então eles cuidavam tanto da saúde do corpo da matéria, como eles cuidavam do cultivo da terra, mas cuidavam especialmente da saúde do ser integral, da saúde íntima, da saúde emocional, da saúde espiritual, eles assim o diziam. Para que se tenha ideia, eles tinham uma postura tão à frente do seu tempo que no castelo dos Bretencourt de la Chapelle realizava-se Evangelho no Lar, lá no ano de 1572. Acontecido isso, toda a família foi dizimada, exceto a caçula, que se chamava Ruth Carolina Bretencourt de la Chapelle. Como desconfiava-se que essa violência se daria, a família tomou providências, especialmente o pai e o irmão mais velho, para que ela fosse retirada do castelo, para que qualquer coisa que acontecesse ela fosse poupada. Assim se deu. Ruth Carolina foi retirada de lá com 2 funcionários de confiança, eram um casal. A senhora se chamava Blandina e o moço era o esposo dela. Eram funcionários extremamente de confiança da família, extremamente amorosos e tinham por aquela jovem um amor de filha. Assim era a relação deles. Ela foi tirada do castelo e alguns vizinhos, percebendo o que havia acontecido, da grande chacina naquele local, foram até a propriedade onde a jovem havia sido levada para avisar o que tinha se passado. Contando para eles o que tinha havido, que a família inteira havia sido dizimada, os funcionários, junto com Ruth Carolina, vieram para ver o que realmente tinha acontecido, que ninguém havia escapado e que o que poderia ser feito em relação àquilo. Eles pegaram alguns documentos, alguns objetos e imediatamente saíram das propriedades. Por quê? Naquele período, quando uma família era dizimada, todos os seus pertences passavam a fazer parte, passavam à coroa. Então deixava de ser propriedade privada e passava a ser propriedade da coroa. E algum sobrevivente tinha que fugir, porque passava a ser inimigo.
tanto da igreja quanto da coroa. Eles pegaram alguns papéis e fugiram de lá. Aquela jovem se viu em uma situação, em um momento, ela era a filha caçula de uma família numerosa, ela era protegida por todos os lados e por todos os ângulos, extremamente amada por todos, porque era uma família de muito respeito entre si. E diante dessa ocorrência, ela se viu sem a família. A vida seguiu, com suas dores, com seus dissabores, com suas frustrações, com seus amores se dando, com as suas belezas em derredor. E Ruth Carolina, diante daquilo, havia recebido o ensinamento constante da sua família, que dizia: amai a todos que te rodeiam. Busque fazer o bem a todos que te rodeiam. Busque fazer o melhor, independente do local onde você esteja. Cremos em Deus. Como diz a lição, se crês em Deus, andarás, sem medo, sem dúvida, sem aflição. Se crês em Deus, jamais te sentirás sozinhos. Se crês em Deus, há de ter a convicção de que nada há de nos faltar. Nada de necessário há de nos faltar. E assim seguiu a vida de Ruth Carolina, como segue a vida de todos nós. E no caminhar das estradas da vida, ela foi fazendo as suas escolhas, foi fazendo as suas opções, diante daquelas estradas que aparecem continuamente a cada um de nós, e que pergunta: qual atitude você vai ter daqui para frente? Qual aquele compêndio de aprendizados que você carregou até aqui? Que atitude você terá diante do momento que a vida te apresenta? Ruth Carolina, com aqueles 2 empregados, foi seguindo a vida, eles tentando orientá-la, ela fazendo as coisas que achava importante, que achava interessante, tendo as atitudes que no íntimo dela acreditava ser as melhores. A vida sucedeu e as opções que Ruth Carolina foi tomando foi causando profunda destruição a todos em sua volta. Porque diante daquela situação que ela viveu, ela assumiu um pacto, queria se vingar. Porque o ódio que ela sentia diante daquilo foi maior que qualquer coisa. A vida seguiu, diante desse pacto de ódio, diante dessa revolta que ela trazia no íntimo. O tempo foi passando e aquele coração que havia sido cultivado a vida inteira pela família, no amor, na serenidade e no perdão, quando se viu sem aquele guarda-chuva, eu ouvi feito uma fala dizendo que quando a gente está amparado diante de um ambiente assim, vamos fazer essa analogia, é como se a gente estivesse embaixo de um guarda-chuva. Estando embaixo daquele guarda-chuva, a gente não se preocupa se vai chover, se vai cair raio, porque a gente está amparado embaixo daquele guarda-chuva. Mas os reveses da vida se dão e a vida nos impulsiona a caminhar. E por vezes a gente ora e de repente o guarda-chuva não está lá. Mas o guarda-chuva não está lá para dizer: aquele guarda-chuva te abrigou, te orientou por muito tempo. Qual será a sua atitude diante das orientações que recebeu? É a vida nos chamando para uma prova, dizendo: o que você aprendeu até aqui, o que é que você vai fazer? E cada um de nós tem o direito de escolher. Ruth Carolina Bretencourt de la Chapelle escolheu a revolta, escolheu o ódio, escolheu a vingança, escolheu fazer com que aquelas pessoas pagassem tudo que haviam feito para os familiares dela, porque aquilo não deveria ficar de graça. E sendo que na hora do grande testemunho, a família lá no castelo,
quando foi invadido pelos guardas da rainha, diziam, o irmão mais velho dela estava conduzindo o evangelho e disse, irmãos, fiquemos de pé e confiantes. Essa é uma hora de testemunho e o Cristo não vai nos abandonar, como nunca abandonou. Mas a nossa personagem pauta é a Ruth. Ela, que era muito jovem, tinha aproximadamente 17, 18 anos nesse período, decidiu que iria se vingar e dedicou a sua vida àquele plano de vingança. Os anos passaram, as dores se deram, a vingança foi acontecendo. Entretanto, eu não tenho condições de pegar a minha mão, agredir alguém sem que a minha mão doa. Eu não tenho condições de cometer qualquer ato de violência com o outro, sem que essa violência reverbere primeiro em mim. Dentro dessa vivência, Ruth Carolina começou a ficar muito doente. Não estou fazendo analogia à doença física. Ela começou a ficar muito doente da alma, começou a ficar muito inquieta, muito sofrida. A dor que ela fazia os outros sentirem dentro daquele processo de vingança, ela sentia com a mesma intensidade ou até mais que eles. Se tornou uma pessoa muito infeliz, muito sofrida, muito doída, muito angustiada. E depois de passar algum tempo no leito, com doenças que o médico da matéria não conseguia identificar, com doenças que nem todo dinheiro conseguia identificar. Por quê? Ela era de uma família muito rica, muito influente, mas de uma família que muito amava. Então eles tinham amigos, e amigos de muitas posses, em vários países ao redor da França, e em vários lugares da França. Eram protestantes, mas eram amados até pelo alto clero da Igreja Católica, que existiam pessoas muito amáveis, muito do bem, muito do mais, não admitiam aquela violência contra os protestantes. Ela ficou com esses dois empregados que eram de confiança da família e que passaram a ser seus pais. Mas teve as suas opções. Tinha um jovem que vivia na Alemanha, que havia sido prometido para ela desde que era criança. Ele soube do que se deu, foi até a França, a buscou quando soube onde ela estava, foram para a Alemanha, casaram-se. E ela nunca deixou de ter muitas posses. Esse jovem a amava com tanto desvelo, com tanto carinho e com tanta intensidade. E era um jovem que igualmente amava as escrituras sagradas e que estudava com o mesmo olhar que a família Bettencourt de La Chapelle fazia. Ele fez de tudo para que a noiva, agora esposa, desistisse da vingança, desistisse do ódio, desistisse da desarmonia. Entretanto, cada um de nós é uma individualidade e cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio. Ruth Carolina, muito doente, de cama, o seu esposo constantemente ao seu leito, amparando em todas as suas necessidades, em prece constantemente, pedindo ao Cristo que não abandonasse aquela jovem, que nada mais era do que uma criança assustada, sofrida e que teve as suas opções, que não nos cabe julgar se foram melhores ou não. Depois de um longo tempo adoecida, Ruth Carolina retorna para a pátria espiritual. E é aí que eu gostaria de chamar a atenção nessa história. Quando ela retorna à pátria espiritual, quem a recebe? Sua mãe, a condessa que havia sido assassinada com toda a família na noite de São Bartolomeu. Só que essa condessa, como os Bettencourt de La Chapelle, era um espírito maduro, amoroso, evoluída, tinha os seus valores, tinha a sua construção ao longo da vida e veio recolher a filha.
Por mérito da filha? Não. Por mérito dela mesma, que era um grande espírito e que pediu ao Cristo a chance de ir até aquela filha e pediu a ele a chance de reconduzi-la nos caminhos do bem. Ruth Carolina, depois de desencarnar, alguns dias depois, teve esse encontro com a mãe. Ao encontrar-se com a mãe, ela, desesperada, chorava muito, reclamava muito, e a mãe dizia: filha, o que você fez com os ensinamentos que te dei? E Ruth, chorando, disse: mãe, eles mataram toda a nossa família. A mãe respondeu: não, nós simplesmente passamos para o outro lado da vida, que os seus olhos não viam, mas estávamos presentes. Mas deixamos ao seu lado um pai e uma mãe, que era a dama Blandina com o seu esposo, que a amavam, tanto quanto os pais legítimos, os pais biológicos ou até mais. Então, filha, sem os seus pais você não ficou. Mas mãe, todas aquelas propriedades, toda aquela fortuna, o nosso castelo, as nossas terras. A mãe respondeu: o castelo passou a ser propriedade do governo, mas nada te faltou. Você continuou tendo as mesmas regalias, a mesma fortuna, o mesmo dinheiro, a mesma vida confortável. Tudo que você tinha com a gente não foi tirado. O que foi tirado era o que os seus olhos viam. Por um momento saiu aquilo que seus olhos viam, mas o Cristo providenciou que nada te faltasse. A família biológica não estava, mas tinha outros que a amavam com a mesma intensidade. Todas aquelas propriedades, a vida financeira não era a mesma, não era a mesma casa de pedra, mas eram castelos, propriedades e riquezas. Ela tinha um noivo que a buscou e a amava, mesmo sabendo que naquele ludibriar, naquele processo de vingança, ela casou-se com alguém que não gostava, enganando, mentindo. O que eu quero chegar nesse contexto? Qual que é a relação desse contexto? Ruth Carolina Bretencourt de la Chapelle, do ano de 1572, personagem central dessa fala, é a mesma Ivone do Amaral Pereira, que retornou ao campo da matéria no ano de 1900, nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e é uma médium ímpar. Qual que é o ponto da história de Ruth Carolina que eu gostaria que a gente construísse um paralelo com as nossas vidas? O nosso olhar é muito limitado. A nossa percepção da vida é muito curtinha. É muito curtinha. O que eu quero dizer? Como diz a lição de Emmanuel, do livro Coragem, se crês em Deus. Se crês em Deus, tenha certeza que o amparo divino se dá numa intensidade, numa amplitude muito maior do que os nossos olhos conseguem perceber. Se crês em Deus, antes de chorar, faça uma prece para agradecer. Que assim, a nossa vista vai ser desanuviada por alguns segundos e a gente vai conseguir perceber que aquilo que era motivo de lágrimas, na verdade, é um convite da vida para a gente caminhar para o mais, para o belo. A todos os instantes, em todos os momentos, a vida nos convida para fazermos mais. A vida nos convida a perdoar. Se aquela jovem que aprendeu tanto com a sua família, que vivia muito mais do que ouvindo o verbo, mas percebendo os exemplos de amor, de tolerância que se dava na vida, aquela existência, como Ruth Carolina Bretencourt de la Chapelle, trouxe dores para Ivone do Amaral Pereira que reverberou por séculos. E que muitas daquelas experiências justificam, entre aspas, mas percebe-se, e ela mesma dizia, que tinha ressonância lá naquela existência
com dores que ela viveu no agora. Então, qual que é o convite? Dentro dessa história de uma jovem que viveu momentos de tanta dor lá, que a gente veja que aquilo que aparece como uma dor extrema, do fim de tudo que a gente possa imaginar, é só a visão torpe dos nossos olhos. Dela foi tirado toda a família foi assassinada. Mas ela tinha aqueles dois que foram junto com ela. E aqueles dois, haviam laços espirituais de longa data deles. Não eram consanguíneos, mas tinham laços espirituais muito maiores do que os laços consanguíneos. Perdi tudo que eu tinha de material, mas ao lado ela tinha fortunas muito maiores do que aquela. Quando a gente para e abaixa a cabeça para chorar e viver o desespero do momento, a gente não consegue levantar o olhar e do ladinho perceber a beleza do amor que nos convida a sorrir, que nos convida a ser felizes e nos convida a buscar a felicidade nas coisas mais simples que nos rodeiam. Eu quis trazer esse pedacinho da história de Ruth Carolina Bettencourt de la Chapelle, do ano de 1572, e trazer um pedacinho de Ivone do Amaral Pereira, que nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1900, retornou ao campo espiritual no ano de 1984, também no Rio de Janeiro. Uma das literaturas dela é esse livro que se chama Devassando o Invisível. É um livro autobiográfico que ela conta várias passagens, isso ela mesma escreveu quando estava encarnada, várias experiências mediúnicas que ela tinha, de uma mediunidade singular. E de uma beleza que a cada instante que a gente lê Ivone Pereira, a gente se descobre. E essa mesma Ivone Pereira, que foi Ruth Carolina lá de trás, que nessa existência não teve filhos, não se casou, não teve um relacionamento duradouro entre homem e mulher. Essa Ivone Pereira, que viveu no Rio de Janeiro, nunca teve uma casa dela mesma, ela morava de favor com um, com o outro. Essa Ivone do Amaral Pereira, que é essa médium ímpar, ela estudou muito pouco, porque não tinha condições financeiras para isso. E essa Ivone do Amaral Pereira tinha como profissão costureira, mas era uma escritora exímia, porque ela tinha esses conhecimentos e essa estrutura no seu íntimo. Ivone do Amaral Pereira viveu, na verdade Ivone não, Humberto de Campos, no plano espiritual, estava ouvindo uma palestra de Gubbio, o mesmo mentor que está numa das literaturas de André Luiz. Saindo dessa palestra, Humberto de Campos olha e percebe que Ivone do Amaral Pereira estava por perto. E ele foi até ela para conversar, para ter a chance de chegar perto de Ivone, eles não tinham se conhecido. E aí ele conta que chegando perto dela, todo tímido, sem saber nem como faria essa abordagem, ela viu que era ele, já foi toda simpática, então foi uma conversa bem amistosa. Ele faz vários questionamentos, porque era um repórter do plano espiritual. Dentre aqueles questionamentos, Humberto de Campos diz assim: Ivone, se você tivesse a chance de conversar com os médiuns, que conselho você daria? E ela na lata responde: eu diria aos médiuns que vivam as suas provações sem estranhá-las. Eu diria aos médiuns que aquilo que bata à sua porta, que eles acolham sem reclamar, sem questionar, sem estranhar, que simplesmente aceitem, porque a gente não tem a percepção de saber o que é, nem por que vem, mas tenhamos a absoluta convicção de que se chega até nós é por um propósito maior, porque a vida se dá por um propósito maior.
Nós aqui nos encontramos por um propósito maior. Se a gente comete erros, ainda assim é para um propósito maior, é tentando acertar. Só erra quem tenta acertar. Só faz errado quem tentou fazer. Só gagueja quem tenta falar. A vida se dá dentro de um propósito maior. E o amor nos convida a perdoar. Como a lição de Emmanuel diz, se crês em Deus, nunca tenha medo, nunca tenha dúvida. E a espiritualidade maior tem nos orientado muito nesse aspecto. Eu gostaria de encerrar com a gente fazendo uma oração no dia do amigo. Bora? Vamos ficar de pé? Porque a gente vai falar do Cristo, a gente fala de pé, pode ser? Todo mundo pode? Eu gostaria, nesse finalzinho de fala, quem quiser fechar os olhos, feche. Quem não quiser, fique com os olhos abertos. Mas fique de uma forma relaxada. Que a gente respire profundamente esse ar divino que é o planeta que nos rodeia. Que a gente respire fundo na convicção de que somos muito amados, muito queridos e que temos muitos amores ao nosso derredor. Alguns a gente vê com os olhos da matéria, mas outros amores a gente vê. Quando fecha os olhos, o nosso coração fica quentinho. E assim, acompanhe-me dizendo: Senhor, fazei-nos o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensas, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristezas, que levemos alegrias. Onde houver trevas, que levemos a luz. Pai, fazei com que procuremos mais. Consolar, que ser consolados. Compreender, que ser compreendidos. Amar, que ser amados. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo para a matéria que assim renascemos para as glórias da vida eterna. Que essa prece eleve-se até os tronos maiores da vida, seja devolvida a benefício de todos nós como uma grande chuva de pétalas de rosas coloridas, perfumadas, e que essa grande chuva de rosas, ao atingir o nosso corpo, nos envolva com tudo que houver de belo no mundo, com tudo que houver de positivo, com tudo que houver de mais, e que ao sairmos daqui, lembremos, a vida nos convida a sermos felizes. Muito obrigada, meus queridos. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo respeito de me ouvir, muito obrigada pela oportunidade de passarmos esses instantes juntos, tanto os que estão aqui nesse instante pessoalmente, quanto aqueles que nos verão através das redes sociais. Façam oração igualmente e tenham convicção de que o amor divino nos busca a todos os instantes e em todos os momentos. Muito obrigada.